Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa um like. Isso é muito importante para a plataforma, ela entende que esse conteúdo é relevante, passa a oferecer para outras pessoas e também é um incentivo para que eu possa continuar trazendo novos vídeos para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Ape Dawn Millsap. Ela nasceu em 2 de janeiro de 2000 no condado de Wayne, na Virgínia, e ela era filha de Bob e de Jennifer Millsap. A mãe de April nasceu com um distúrbio neurológico e por isso ela tinha algumas dificuldades para caminhar, manter o equilíbrio, assim como a coordenação das mãos e o movimento da fala e dos olhos. A Jennifer, apesar de todas as dificuldades, ela conseguia ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mesmo que isso fosse muito difícil para ela em alguns momentos. A April mudou a vida de Jennifer, se tornando seu mundo, e seu nascimento foi a melhor coisa que já aconteceu a ela. Entretanto, o Bob e a Jennifer, ou seja, os pais da April, quando eles tinham 6 anos, eles decidiram que não iam seguir a vida mais como um casal e eles optaram pela separação. Não demorou muito e a Jennifer conheceu um novo homem chamado David e eles decidiram então se casar e ela se mudou com a April para uma pequena cidade chamada Armada, que é um pequeno condado na região do Michigan. Então eles se mudaram para lá, começaram a ter uma vida comum. Essa é uma cidade muito pequena na região do Michigan, tem pouco menos de 2.000 habitantes e é uma região muito pacata, tranquila. É uma área muito arborizada, além de ser uma comunidade muito acolhedora, segura, pacata e ideal. Era ideal para se criar uma criança, até porque ela estaria longe dos perigos das grandes cidades, estaria em contato com a natureza. Todos gostavam muito de contato com a natureza. A família foi morar numa pequena casa que foi construída em 1905. Era uma casa muito bonitinha e essa casa ficava perto de uma trilha e também ficava a menos de 2 minutos de carro de uma igreja que os pais e a April, começaram a frequentar desde que se mudaram, e eles sempre iam durante a semana e sempre iam também nos domingos. Então a April, ela foi criada dentro da igreja, ela participou de todos aqueles eventos, primeira comunhão, enfim, era uma coisa que a família gostava muito, e a April foi crescendo ali então naquela pequena cidade. Tanto a April quanto o David, desde que ela era pequenininha e o David se casou com a mãe dela, eles tiveram uma relação muito boa e amigável. O David, ele criou a April como se fosse realmente a sua filha biológica e os dois estavam sempre unidos, conversando, fazendo brincadeiras entre eles. Era uma relação muito bonita de se ver. Quem via de fora e não conhecia a história achava que realmente o David era o pai da April, devido à relação, a boa relação que eles tinham, né? E também as afinidades que os dois apresentavam entre si. E eles gostavam de fazer várias atividades, como soltar pipas, inclusive o David tem lembranças de quando ele levava a April para soltar pipa e ela ficava rindo do jeito desengonçado dele de ser, e eles acabavam se divertindo muito com isso e eram bons momentos. A April, ela sempre gostou de atividades ao ar livre, ela sempre gostou muito de animais e natureza. Então, desde pequena, ela sempre teve animais de estimação e ela tinha 2 gatos e 2 cães. E ela gostava muito deles, ela sempre estava fazendo atividade com os animais. E a mãe conta que quando ela estava em casa, onde ela ia, todos os animais iam atrás dela, seguindo aonde quer que ela fosse. E eles tinham uma vida muito tranquila, muito serena. Quando a April era pequena, ela gostava muito de desenhar, fazer coisas de criança, ela gostava de maquiagem, mas gostava muito de desenhar. Quando ela foi pegando uma determinada idade, ela foi deixando um pouco de lado os desenhos e ela começou a se preocupar com coisas de garota, como maquiagem, roupas. Ela estava sempre grudada no seu telefone, conversando com as amigas. Inclusive, ela tinha uma melhor amiga, que era a Mad, e elas sempre estavam juntos desde que a
April se mudou pro local, ela tinha 6 anos na época, então elas se conheciam desde o pré-colegial na escola e elas eram muito próximas e eram melhores amigas. A April, ela era muito criativa e ela adorava datas comemorativas. Como eu disse, à medida que ela foi crescendo, ela foi gostando muito de maquiagem. E tinha uma data comemorativa que ela gostava muito, que era o Halloween. Então ela, todo Halloween, todo ano, ela criava trajes diferentes e ela era muito habilidosa em fazer isso, tanto com as maquiagens também. E a sua última fantasia foi Chapeuzinho Vermelho, e esse, infelizmente, teria sido, né, o seu último Halloween, e foi em 2013. Quando a April ela entrou na puberdade, ela começou então a ter pequenos namoricos com alguns garotos da escola, mas ela se encantou em especial por um deles, que era o Austin, que era um ano mais velho que ela. Na época ela já tinha 13 anos e ela gostava muito dele. Os dois começaram então a sair, começaram a se encontrar meio que escondido. No início eles meio que esconderam isso porque os pais não gostariam muito da ideia, até porque a April tinha 13 anos e o Austin teria 14, né? Então não era uma coisa muito comum. Claro, né? Comum na época da idade deles ter esse tipo de namoro, mas os pais não queriam, né? Sempre querem postergar um pouco mais essa fase dos namoricos. Mas isso começou a ficar sério, eles estavam sempre juntos, se encontrando. Então, a mãe da April, ao saber daquilo, né, que ela estava gostando realmente do Austin, ela autorizou que eles namorassem, que eles pudessem se encontrar. E dessa forma, ela poderia ficar de olho nos dois. O pai da April, o David, inclusive, chegou a oferecer ao Austin um tipo de emprego. Seria para ele ajudá-lo na manutenção de alguns carros velhos que ele usava, que ele comprava, reformava e vendia. Era um tipo de negócio que ele fazia. E ele convidou o Austin para isso, porque era uma forma também dele ficar mais próximo do garoto, deles se conhecerem também, de fortalecerem um tipo de relação, porque ele sabia que a filha, ela gostava muito dele, e ele percebeu em algum momento que aquele relacionamento seria duradouro, e ele queria ser amigo de ambos, e ter sempre os dois por perto. A April gostava de ficar em forma e para isso ela usava um rastreador fitness em seu telefone, que ela ganhou de Natal do David no ano anterior. Isso já era 2014. Ela fazia longas caminhadas com os seus cachorros e ela sempre levava um de cada vez, porque eles eram um pouco rebeldes e às vezes eles acabavam se engarfiando com o outro durante as caminhadas. Então, cada dia ela levava um cachorro diferente e ela sempre fazia essas caminhadas na trilha do Pomar, que era uma antiga trilha ferroviária ali na região de Armada, e era uma trilha usada por muitas pessoas, sempre tinha pessoas nessa trilha, toda a comunidade usava essa trilha. Então tinha pais com os filhos ou filhos brincando sozinho, era uma grande área verde, então as pessoas iam mesmo para passear de bicicleta, para levar os pets para passear. E a April sempre fazia esse trajeto dessa trilha, era algo que ela gostava muito. E em julho de 2014 não seria diferente, até porque ela estava de férias, era a distração que tinha na cidade, como uma cidade pequena não tinha grandes centros comerciais ou grandes coisas para jovens como ela fazer, então ela gostava de fazer essa atividade. Às vezes ela até ia com alguma colega ou com a Mad no caso, mas naquele verão específico a Mad ela viajou, ela saiu da cidade, então a April estava fazendo essas caminhadas sozinhas. A mãe dela não se preocupava muito com isso, porque ela inclusive já havia feito aquele trajeto várias vezes com a April, as duas sempre que podia, né, sempre que a Jennifer tinha à disposição, ela ia, mas como eu disse, ela tinha alguns problemas de locomoção, então ela não ia sempre, e ela não se importava da filha fazer aquele trajeto. April começava essas caminhadas na trilha, na mesma rua de sua casa, e ela normalmente caminhava pela trilha cerca de 30 minutos, e quando dava 30 minutos, ela dava meia volta e retornava, e acabava chegando, né, na casa dela novamente. Então essas caminhadas, na verdade, duravam ali em torno de uma hora e meia. Ela sempre
gastava esse tempo para essas caminhadas, até porque ela sempre levava um dos seus cães e ela sempre os trazia de volta porque eles acabavam se cansando também. Na quinta, 24 de julho de 2014, era somente mais um dia comum. Naquele dia, a April ela acordou por volta do meio-dia. Na verdade, ela ficou na cama ali, ela acordou mais cedo, mas ela ficou na cama, mexendo no celular, conversando com as amigas que também estavam de férias. Ela, inclusive, estava combinando com a Maddie de quando ela voltasse, elas pudessem sair juntas, fazer alguma coisa. Ela conversou com outros amigos também. E aí, depois ela se cansou, ela ficou um pouco com fome, ela se levantou e ela foi fazer uma salada para ela, e ela acabou fazendo para ela e pro David. O David conta que ele se lembra que ela brincou um pouco com a comida, porque ela falou, ai, mais uma vez essa comida de coelho. Como eu disse, ela estava um pouco preocupada com a questão de ficar em forma. Ela era uma jovem adolescente, ela queria se manter em forma, ela sempre comia saladas, ela sempre fazia um cardápio variado com legumes, alguma coisa do tipo. E os dois riram, conversaram, os dois se alimentaram junto. O David lembra que ele terminou a refeição, foi escovar os seus dentes e logo em seguida ele se despediu dela, como ele sempre fazia, e ele foi para o trabalho, pois ele tinha um trabalho que ele executava durante as tardes. De manhã ele ficava no negócio dele, que era aquele negócio de mexer com carros usados e reformá-los e revendê-los. Então ele se dirigiu para o trabalho. A April, ela continuou em casa, ela fez as suas tarefas, algumas coisas ali, a mãe não sabe bem o que ela fez. E por volta das 17 horas, a April, então, ela começou a se arrumar. A mãe lembra que ela começou a vestir várias roupas, porque ela sempre vestia alguma coisa e achava que não estava bom e pegava outra. E aí até que ela escolheu uma roupa. E a mãe viu quando ela foi na cozinha, ela pegou um pacote de petisco para o cachorro. Naquele dia ela iria levar a Penny. Ela pegou um pacote de petisco para esse cachorro, pegou água também, uma tigela para dar água para o cachorro caso ele ficasse com sede. Então ela viu quando a filha pegou a mochila, colocou esses itens dentro da mochila, colocou a coleira na Penny e ela saiu pela porta dizendo um breve adeus para a mãe. Ela também disse um breve tchau para ela e ela então disse que estava se dirigindo até a trilha para fazer aquela caminhada que ela sempre fazia naquele horário em específico. A Jennifer disse depois que naquele dia, né, ela não disse eu te amo, ela não abraçou sua filha e ela lamenta profundamente até hoje, porque se ela soubesse de tudo aquilo que iria acontecer, aquela despedida seria diferente, mas infelizmente não tem como a gente saber quando é que alguma coisa vai sair do controle, quando é que alguma situação ela nunca vai se repetir, porque alguém com uma ideia nefasta vai interromper os nossos destinos. Então, a April, ela, como eu disse, ela sempre demorava cerca de uma hora e meia para fazer aquelas caminhadas, mas naquele dia, a mãe da April, a Jennifer, ela ficou preocupada porque ela percebeu que já fazia 2 horas que a filha havia saído e ainda não havia retornado. Inicialmente, quando ela olhou o relógio, ela achou que tudo bem, porque às vezes a April ela usava essas caminhadas também para se encontrar com o Austin. Então, ela achou inicialmente que ela poderia estar se encontrando com ele, mas que logo ela retornaria. Mas os minutos foram passando, ela foi sentindo uma determinada ansiedade, como uma angústia. A gente nunca sabe, né, os sentimentos que as mães elas têm com relação aos seus filhos, é como se fosse uma conexão. Ela foi sentindo aquela angústia e ela foi sentindo um aperto. Ela então começou a mandar mensagem para April, perguntando se ela ainda iria demorar, porque ela tinha levado a Penny, ela pelo menos deveria trazer o cachorro de volta, pois o cachorro já deveria estar cansado. Ela sabia que a filha sempre estava com o telefone à mão, então era muito certo que quando ela mandasse uma mensagem, a April ela sempre respondesse na hora. Ela nunca demorava muito para responder essas mensagens, até porque ela ficava muito atenta ao telefone, porque ela achava que a mãe poderia precisar de algo, e ela era muito atenta com relação a isso. E naquele dia, a Jennifer simplesmente não recebeu nenhuma resposta, ela não recebeu nenhuma mensagem
mensagem de volta. Então ela mandou mais uma ou duas mensagens e nada, até que ela resolveu telefonar. E quando ela ligou novamente, ela não obteve nenhuma resposta. E o celular acabou caindo em caixa de mensagem. Ela ficou extremamente nervosa naquele momento. Ela ligou para o Austin, porque ela achou então que a April estaria com ele. E ela perguntou se o Austin estaria com a April. Ele disse que ele não havia visto naquele dia, porque o que acontece é que no domingo anterior os dois haviam se encontrado e eles tiveram uma breve discussão. Parece que a April ficou um pouco com ciúme de alguma coisa que ela viu no celular do Austin e os dois se desentenderam e eles não estavam falando naquele dia. E naquela quinta-feira o Austin ele estava numa região um pouco mais distante dali de Armada, porque ele foi ajudar um amigo, ele estava ajudando, ele e o Alex estavam ajudando um outro amigo a se mudar, então ele passou a tarde ajudando esse amigo e naquele momento ele estava no McDonald's comendo um lanche com o Alex depois de todo o trabalho que eles fizeram. Então ele não havia falado com a April e ele não sabia onde ela estava, porque com ele ela não estaria. A Jennifer ficou muito nervosa e disse a ele que a April não havia voltado para casa, que ela estava muito preocupada e que ela havia ido caminhar na trilha do Pomar. Ele disse para ela ficar calma, que ele já estava voltando para a região de Armada e que ele iria para casa da Jennifer e os dois, né, então iriam à procura da April. O que acontece depois é que tanto o Austin quanto o Alex, eles foram para casa da Jennifer. Chegando lá, ela estava muito nervosa. Os dois adolescentes tentaram acalmá-la, dizendo que estaria tudo bem. Talvez a April tivesse mudado seu caminho, tivesse passado na casa de uma amiga, ou tivesse perdido o celular, ou estivesse procurando. Eles tentaram acalmá-la de alguma forma e eles disseram a ela que iria ajudar a procurar. Como eles estavam em 3, a trilha havia 3 formas de você iniciar a caminhada por ela, então eles disseram que cada um iria seguir uma determinada região, assim seria mais fácil caso algum deles encontrasse em alguma dessas determinadas áreas. A Jennifer, ela pegou o seu carro, ela foi para onde a trilha começava numa região mais longa e nesse caminho ela ligou para o David e disse para ele voltar mais cedo para casa do trabalho, pois a April tinha desaparecido e ela estava muito preocupada. Quando o David recebeu essa ligação, imediatamente ele comunicou aos seus gerentes que o que estava acontecendo na casa dele e que ele deveria retornar mais cedo porque ele tinha que saber o que estava acontecendo. Mas é importante ressaltar que antes deles saírem a essa procura, o Austin, ele disse a Jennifer que às 18h28 ele recebeu uma mensagem da April dizendo que ela quase teria sido sequestrada e no final da mensagem ela colocou OMFG em maiúsculo, que é nos Estados Unidos uma forma abreviada deles dizerem oh meu Deus, como se você tivesse assustado em algum momento e você colocasse então essas siglas. Ela ficou ainda mais preocupada com aquilo, mas é claro, né, eles queriam saber onde ela estava e eles foram então em direção à trilha. Quando eles estavam procurando, né, a Jennifer, ela tinha acabado de fazer uma ligação para o David. Logo em seguida, ela recebeu uma ligação do Austin dizendo que ele estava na trilha próxima à região Liberty e que ele estava ali junto com 2 policiais que haviam dito para ele que algumas pessoas pegaram a Penny, que era o cachorro da April, pois viram que ela estava ali na trilha sozinha e, inclusive, a guarda de animais foi chamada e eles recolheram o animal. Então, a Jennifer ficou desesperada, ela pegou o carro e imediatamente foi até aquela seção da trilha. O que ela não sabia, o que o Austin também não sabia e o que os policiais que estavam ali naquela área não disseram a eles era que, por volta das 20h20, um jovem casal viu um cão border collie preto correndo sozinho pela trilha. Eles acharam estranho aquele cachorro estar correndo ali sozinho, era um cachorro bem cuidado, ele estava com coleira, e eles inclusive acharam estranho o comportamento do animal, porque o cão corria em direção a eles e depois entrava na floresta e fez esse movimento algumas vezes. Eles acharam então que o cachorro estava querendo mostrar alguma coisa para eles e eles, curiosos,
foram então atrás do cão quando ele estava entrando ali naquela região em direção à floresta. Então eles começaram a acompanhar o Border Collie e eles foram se aproximando de uma área. Inicialmente eles viram um tênis branco jogado ali, eles começaram a caminhar até o que parecia que eles estavam vendo um manequim. Mas não demorou muito, eles deram mais alguns passos e eles verificaram que não se tratava de um manequim, se tratava de uma mulher que estava nua, jogada ali no meio do mato. Eles ficaram horrorizados, desesperados. Imediatamente eles deram meia volta, eles voltaram para a trilha e eles ligaram para o departamento de polícia dizendo sobre o que eles haviam encontrado. Quero lembrar que essa comunidade de Armada é uma comunidade muito pequena, tem poucos habitantes, é uma comunidade muito pacata e também tem um departamento de polícia muito pequeno. Na época existia apenas 2 policiais ali naquele departamento de polícia. A região, a comunidade em si, nunca não havia ouvido falar de um crime como aquele há mais de 40 anos, nada parecido ocorria ali. O que acontecia eram pequenas brigas domésticas, pessoas que às vezes se desentendiam na rua, então eram chamadas para a polícia que não eram nada urgente, assim, claro que era urgente, mas não era nada relacionado à perda de vida. Então, quando os policiais eles receberam aquela ligação, eles sabiam que eles tinham algo muito grande nas mãos, eles não estavam acostumados a lidar com aquele tipo de ocorrência. Então, imediatamente eles se dirigiram para o local e eram os 2 policiais que estavam ali na trilha quando a mãe da April chegou, mas eles ligaram para o departamento de polícia do Michigan, pois é claro, eles queriam alguém especializado, alguém que fosse até o local, olhasse aquilo com calma. Então, eles se dirigiram até o local, até porque eles queriam isolar a área, eles não queriam que ninguém visse aquilo antes de que eles pudessem saber realmente o que aconteceu. Então, quando a mãe da April, a Jennifer, ela chegou no local junto com o Austin, eles não disseram nada para ela do que estava acontecendo ali, e ela disse que ela estava procurando a filha dela, que era uma jovem adolescente de 14 anos, ela disse o horário que a filha tinha saído, ela contou que a filha sempre voltava nos mesmos horários, e que naquele dia era 8 horas, ela já havia ficado muito preocupada, porque a filha não retornou, e ela mandou várias mensagens, inclusive ligou, e a filha não retornou nenhuma dessas ligações. Esses policiais, então, pediram que ela fosse até a delegacia da cidade e ela se encaminhou para lá junto com o Austin, pois eles queriam, eles disseram na hora ali na trilha que eles queriam pegar esse depoimento dela, pois eles queriam fazer uma verificação. Ela não sabia o que estava acontecendo naquela área ali atrás dela, quando ela estava conversando com os policiais, porque, como eu disse, eles não disseram nada e até aquele momento não havia sido divulgado nada sobre o que aquele casal havia encontrado até então. Tudo estava acontecendo muito rápido ao mesmo tempo, então ela nem fazia ideia do que se tratava, por que eles estavam ali. Ela achava que eles estavam ali porque eles estavam fazendo uma checagem diária, e era por causa também do cachorro que foi levado para o centro de guarda de animais perdidos. A sargento Rebecca, que estava com o seu colega ali na cena do crime, vendo o que aconteceu, eles estavam acompanhando a perícia, que estava fotografando e olhando tudo. Eles foram comunicados pelo rádio, pelos policiais que estavam na trilha, que eles mandaram para o departamento de polícia uma mãe que estava procurando a sua filha adolescente que havia desaparecido. Imediatamente eles pensaram que essa mãe poderia ser a mãe da jovem que estava ali na trilha, que havia perdido a sua vida. Imediatamente eles se dirigiram para o departamento para falar com ela. Como eu disse, os peritos continuaram no local fazendo o trabalho deles e eu gostaria de falar um pouco sobre a forma como ela foi encontrada, porque tanto os policiais que ficavam ali cuidando da cidade, quanto os policiais mais antigos que estavam acostumados a lidar com cenas de crime, eles ficaram muito horrorizados com o que eles viram, porque o que parecia é que aquilo foi muito, muito cruel. O que eles perceberam é que ela foi pisoteada até perder sua vida.
O estado em que ela foi deixada ali não deixava parecer que era uma jovem adolescente. Existiam muitas marcas nas bochechas, na testa e no pescoço, de uma marca de sapato, e a força usada, eles puderam perceber que era imensurável e era algo muito terrível. Eles ficaram chocados, ainda mais quando eles perceberam que poderia se tratar de uma adolescente de 14 anos. Quando a Jennifer ela foi pro departamento de polícia, ela ficou algum tempo ali ainda separada do Austin. Eles imediatamente separaram os dois, eles queriam ouvir os dois separadamente. Ela ficou ali um tempo esperando, e quando a detetive, né, a sargento responsável, ela chegou, ela começou a interrogá-la, perguntar quais eram as roupas que ela estava vestindo. Novamente ela contou o que ela havia contado para os policiais. A detetive teve, no momento, um soco no estômago. Ela percebeu que aquela mulher estava falando da mulher que elas haviam encontrado na trilha sem vida, pois as roupas, tudo batia. Além disso, tinha a questão do cachorro, a Penny, que a April havia levado com ela, e sim, eles haviam resgatado aquele cachorro que estava, né, no centro de animais. Mas eles não disseram nada para ela, eles não poderiam afirmar nada antes de uma avaliação mais concreta, até porque a forma como eles encontraram a April não dava para ver muito sobre ela, apenas confirmar com relação àqueles objetos, mas eles não quiseram alarmá-la. Então eles fizeram um interrogatório, perguntaram várias coisas, o horário que ela saiu, o que ela levou, como eu disse, o que ela estava trajando. Eles ficaram mais de 1 hora falando com a Jennifer, ela estava muito nervosa. Pouco antes dela entrar com o interrogatório, ela havia ligado novamente para o David, pois eles não se encontraram ali na trilha, e disse que ela estava no departamento de polícia, e ele foi imediatamente para lá. Só que quando ele chegou, os policiais disseram que ele não poderia entrar e que ele deveria aguardar do lado de fora. E ele ficou ali aguardando dentro do seu carro, e foi quando então começaram a sair noticiários no rádio local falando sobre o que havia sido encontrado na trilha naquele dia. Ele ficou ainda mais angustiado, desesperado. Na verdade, o noticiário não dizia muita coisa, dizia que uma mulher havia sido encontrada sem vida na trilha, e ele estava aguardando a Jennifer. Ele não sabia se ela estava dentro da delegacia junto com a April ou não, o que realmente estava acontecendo. A Jennifer, ela foi então interrogada, e depois eles disseram para ela que eles iriam buscar mais informações e entrariam em contato com a família. Então ela foi ao encontro do David no carro, ela entrou dentro do carro e os dois se dirigiram para casa. É muito difícil saber o que deve ter passado na cabeça deles naquele momento em que eles estavam indo para casa, porque eles já haviam sabido dos noticiários o que estava acontecendo. A polícia não disse nada para eles de concreto, se era ou não a April. Eles só disseram que ia averiguar o que estava acontecendo, e eles, claro, foram desesperados para casa. O que se sabe é que alguns amigos da família, eles foram até o centro onde a Penny ela estava, e eles foram lá resgatar o cachorro, mas naquele momento eles não conseguiram, porque deveria ser os donos, e eles também estavam avaliando o cachorro, porque ela também estava com alguns respingos, parecia que ela tinha ficado próxima da April naquele estado em que ela estava. Então, inicialmente, eles também não liberaram a Penny para a família. Então, eles foram para casa e teria que aguardar. Enquanto isso, quem ficou na delegacia foi o Austin. Ele era um menor de idade, então seu pai foi chamado, e quando ele chegou, eles os levaram para um interrogatório. Eles queriam saber o que o Austin sabia sobre a April, queria saber a dinâmica dele daquele dia, o que ele fez. Então contou novamente a história que ele estava ajudando um amigo com a mudança. Ele contou, né, a região onde ele estava, era bem longe da região ali da trilha de Armada. Então eles quiseram saber mais, inclusive sobre a mensagem que ele havia recebido da April naquele dia, porque a Jennifer contou aos investigadores sobre essa mensagem, sobre o fato dela poder ter sido sequestrada.
Então, eles pediram para ver essa mensagem e o Austin disse que ele não tinha mais a mensagem porque ele havia apagado essa mensagem. Então, os investigadores ficaram olhando para ele, como assim você apagou? Então, ele ficou na mira ali dos detetives, ficaram querendo saber, né, o porquê daquilo. Ele começou a se tornar uma pessoa muito suspeita. E ele ficou ainda mais nervoso com tudo aquilo. E ele disse que, na verdade, ele apagou porque ele ficou com medo. Ele viu que policiais estavam envolvidos naquilo. Ele não queria problemas, ele estava um pouco desesperado, ele estava com sentimentos confusos. Cabe lembrar que é um garoto, na época ele já tinha 15 anos, né, porque ele era um ano mais velho que a April. Então, ele ficou muito assustado com tudo aquilo e ele acabou apagando aquelas mensagens. O pai dele, vendo o desespero dele, começou a perguntar aos detetives se aquilo ia demorar muito tempo. Ele queria levar o filho dele para casa, mas os detetives disseram que ele não poderia sair da delegacia até que ele fosse eliminado como suspeito. E o pai, então, autorizou que ele fizesse um teste do polígrafo. E o Austin fez esse teste do polígrafo e ele estava nervoso e tudo mais, mas ele passou no teste, o que permitiu que ele fosse embora para casa junto com o seu pai. Então, logo amanheceu, ainda não se sabia muita coisa. Na casa da April, os pais dela estavam extremamente angustiados, querendo saber o que aconteceu. Eles não sabiam o que pensar, eles sabiam sobre a notícia da trilha, mas eles tinham esperança que a April estivesse sequestrada e que não fosse aquela mulher que foi encontrada. Então, toda a comunidade estava muito angustiada, querendo saber o que aconteceu, até porque eles não sabiam se tinha alguém em custódia, então eles imaginavam que muitas pessoas estavam correndo risco. Será que iria ter um novo ataque? Então aquela manhã foi uma manhã muito tensa na comunidade de Armada. Inclusive as escolas não abriram, as pessoas que puderam ficaram em casa, ficaram aguardando mais notícias sobre tudo aquilo que havia ocorrido na região. Então, até aquele momento, ninguém sabia também a identificação da vítima da trilha do Pomar. Mais de 50 policiais estavam ali na área, eles ficavam andando pelas ruas, conversando com as pessoas, pedindo informações, se elas haviam visto alguma coisa diferente, alguma situação inusitada, algo que fugia do roteiro comum da comunidade de Armada. Então, eles conversaram com várias pessoas, receberam várias declarações da comunidade e eles conseguiram uma pista. Era uma menina da mesma idade da April e ela disse que no dia anterior àquilo que aconteceu na trilha, ela estava ali próxima à região da trilha do Pomar e ela se lembra de uma van branca com 3 homens dentro e ela notou que aquela van estava andando muito devagar e que aqueles homens dentro da van em determinado momento apontou para ela e ela achou aquilo muito estranho, ela achou que ela estava sendo perseguida, ela pegou o seu celular e começou a fazer um vídeo. Então ela tinha um vídeo daquela van, não dava para ver a placa, mas dava para ver que era uma van branca, tinha alguns amassados, não dava para ver o rosto das pessoas que estavam dentro, mas isso já era uma grande pista. Então os policiais pensaram numa coletiva de imprensa falar sobre isso e pedir que as pessoas se manifestassem caso elas tivessem visto aquele veículo em alguma região ou soubessem de quem era. Mas antes dessa coletiva de imprensa, os policiais eles teriam uma outra tarefa a fazer. Acontece que um pouco antes, o investigador do FBI, ele tinha uma foto, ele pegou essa foto da vítima, do pescoço para cima, e ele se dirigiu até a casa de Jennifer David, que era a casa da April. Ele foi até lá, ele tocou a campainha, ele foi prontamente atendido pela Jennifer. Dava para notar que ela estava muito nervosa, é claro, ela estava esperando notícias. Não tinha uma maneira fácil de fazer aquilo, então ele disse que estava ali, pois ele precisava que ela verificasse uma foto, e foi quando então ele tirou aquela foto do paletó e ele apresentou para a Jennifer. Ninguém naquele momento, né, estava preparado para aquilo. A Jennifer, ela deu
como se fosse um grito. Era um grito, mas saiu meio que sufocado. Ela estava chorando de dor, de coração partido. Quando ela viu aquela foto, imediatamente ela soube que era a filha dela. Ela não precisou dizer isso. Os detetives perceberam na hora pela reação dela. O David não suportava vê-la daquele jeito, ele não conseguiu olhar para aquela foto, ele começou a se afastar de costas, cambaleando pela sala, ele quase desabou no chão. Nada prepara alguém para aquilo, para algo desse tipo. E tudo que a Jennifer ela queria saber era o que tinha acontecido com a filha dela, o que a filha dela fez para merecer aquilo. Era tudo tão horrível. Naquele instante, eles mais ou menos já sabiam as circunstâncias de como tudo aquilo aconteceu, e eles não esperavam que fosse a filha deles.